Fala galera, vamos para mais um vídeo aula, aula 3. Nós vamos falar agora de como preparar a nossa água para os novos habitantes. Beleza? No tópico 2 eu falei qual tipo de espécies que vocês vão colonizar o seu aquário, beleza? Depois que você escolheu o tipo de peixe que vai habitar ali, nós vamos falar agora de como nós vamos preparar a nossa água. E falando de água, nós temos que falar de biologia, de nitrito, de nitrato e de amônia. É um assunto que às vezes para uns é um pouco chato, mas o importante no aquarismo é você saber de fato o que está acontecendo no seu tanque, no seu sistema. Porque, como vocês sabem, um aquário é um sistema fechado, né? E ele lá dentro ele sofre transformações químicas diariamente que ou beneficiam o seu peixe ou prejudicam, tá? Galera, tem duas maneiras aí da gente começar a fazer a ciclagem do aquário. Primeiramente, o que é ciclagem do aquário? Ciclagem, na verdade, veio do termo de ciclo do nitrogênio, né? O que é o ciclo do nitrogênio? Toda a matéria orgânica em decomposição na água, fezes, comida, as excretas do peixe, tá? Tudo aquilo que a gente põe no aquário, as algas que se formam, as plantas, toda essa matéria orgânica, inclusive o tronco que está dentro do aquário, se você tiver, isso tudo é matéria orgânica. E essa matéria orgânica em decomposição vira amônia, tá? Bom, a amônia, gente, é uma substância química altamente tóxica para os seus peixes. A nossa sorte é que existem bactérias nitrificantes, bactérias biológicas, que decompõem essa amônia, que transformam essa amônia em outras coisas. Como você sabe, na química nada se perde, tudo se transforma. Por exemplo, as bactérias biológicas, as nitrificantes, basicamente tem dois tipos de bactérias, as principais no seu aquário, as nitrobacters e as nitrosomas, tá? Essas bactérias elas vão decompor a amônia no seu aquário. Bom, a partir daí elas vão transformar a amônia em nitrito e após nitrito, nitrato. E nitrato, após nitrato, vira nitrogênio. Mas vamos simplificar aqui. Você pegou seu aquário, tá? Já está no móvel certinho, já está no lugar certo. Aí nós temos duas maneiras de fazer essa ciclagem, beleza? Primeiro ponto, a primeira ciclagem é como se fazia antigamente. Na minha época, quando eu comecei, não se tinha produtos químicos para tratar a água, era tudo mais demorado, a gente não tinha muita informação. Mas o método mais correto era, a gente botava as placas de fundo biológico, o cascalho em cima, aquela famosa torrezinha, ou com uma bomba aeradora conectada com cano nessa torrezinha, ou com uma bomba submersa, tá? A gente deixava o aquário encher de água e após 24 horas, 48 horas com aquela bomba trabalhando, você tinha a evaporação do cloro. Mas a partir daí você não tem uma biologia ainda, então a gente deixava o aquário por 20 dias rodando aquela água, passando pelas mídias filtrantes, que na época era só o cascalho, pelo filtro biológico e aquela água circulando. E ali ia se formando as suas bactérias biológicas, né? Mas o que acontece, galera? Como todo aquarista ele é entusiasta, ele quer logo botar os peixes, tem gente que não quer esperar, tá? Essa ciclagem, mas tem como fazer dessa maneira. Só para vocês entenderem como é que funciona dessa maneira. Quando você bota água no seu sistema, água com cloro, essa água vem já com um pouquinho de amônia e já com um pouquinho de bactérias. Então, quando você vai fazendo essa ciclagem, aos poucos as bactérias vão se desenvolvendo e vão consumindo essa pouca amônia que tem. E aí você vai botando seus peixes. Só que o que acontece, gente? Tem gente que coloca alguns peixes mais resistentes, como o paulistinha, como o molinésia ou até os kings, botam lá no 5º dia e aí esse peixe começa a defecar nessa água e lá pelo 7º dia, 8º dia, 10º dia, e depende do seu ciclo, do seu tanque, você tem um pico de amônia. E aí
os seus peixes, alguns morrem e outros não. Os que sobrevivem, a tendência com o tempo é essa amônia vir baixando, galera. Então, lá pelo 20º dia, lá você já vai estar com uma amônia já quase zerada ou perto disso, e aí segue-se a vida, né? Beleza, esse é o primeiro maneira de você fazer a sua ciclagem. Bom, galera, agora vamos para a maneira mais fácil. Você comprou seu tanque, você encheu de água, aí você vai comprar um condicionador de água. Eu uso o da Alcon, tá? Por ser mais barato, mas o mais completo é o Prime. O Prime ele é um condicionador de água que tira cloro, cloromida, metais pesados, ele elimina nitrito, nitrato e amônia. Então ele já é um baita condicionador, ele é excelente. Bom, você tirou o cloro da sua água, o que você vai fazer agora? Você vai, no seu aquário, introduzir essas bactérias biológicas, galera. Eu uso esse produto aqui, não estou fazendo propaganda, quem me dera, quem me contratasse para fazer propaganda, porque eu acho fenomenal o Stability, galera. O que ele repõe na sua água? Ele repõe bactérias aeróbicas e anaeróbicas, beleza? Essas bactérias vão colonizar lá o seu filtro, vão colonizar a sua água, porque a bactéria ela não está só no filtro, ela está no seu cascalho, nas suas plantas, em todo o aquário, só que elas preferem um local poroso para morar, tá? E um desses locais porosos que elas preferem é os biobals, são as mídias filtrantes como o K1, como a cerâmica, como inclusive o perlon também, por ser poroso, areia fluidizada. Então, aí tem vários tipos de filtro que eu vou falar num outro vídeo, galera. Esse é só para dizer como é que é feita a ciclagem, beleza? Bom, você botou o Prime, você colocou um Stability ou um outro produto para colonizar o seu aquário com bactérias. Tem esse aqui também que é muito bom, que é o Microlift Bactéria Aquário Balance, tanto para aquário marinho quanto para aquário de água doce. Aí, galera, o que acontece? As bactérias vão se desenvolver. Só que o seu sistema está tão equilibrado entre consumo de amônia e bactéria, que se você botar um peixe ali, as forças estão tão equalizadas que daqui a pouco você pode vir a ter um pico de amônia. Então, o que eu recomendo, galera? No mínimo 7 dias sem peixe nenhum no aquário. Vamos esperar, né? Nesse meio tempo você vai vendo vídeos na internet, vai pesquisando, vai lendo um pouquinho sobre as espécies que vão colonizar. Vai que nesse meio tempo você troque de ideia de que qual peixe vai colocar. Enquanto isso, seu aquário está ciclando direitinho. Nesse meio tempo, vai fazendo testes de amônia, vai fazendo testes de nitrito, nitrato. E aí, lá no 7º dia, o ideal é 10 dias. Bateu 10 dias, pode comprar ali seus peixinhos. Galera, quando eu falo de aquário comunitário, o pessoal se empolga quando vai a comprar os peixes e aí faz um rancho, galera. Compra 30, 40 peixes de uma vez só e coloca no aquário. Lembre-se, o seu aquário ainda está buscando equilíbrio. Se você botar uma quantidade muito grande de peixes nesse momento, provavelmente você vai ter picos de amônia, provavelmente a sua água vai ter quedas bruscas de pH, e aí não é legal, galera, não é legal. É importante vocês saberem do pH. O pH vai de uma escala de 1 a 14, sendo 7 o neutro. De 7 para baixo fica alcalino, de 7 para baixo ácido, de 7 para cima fica alcalino, beleza? Galera, aquários comunitários, eu particularmente, tá? Gosto de pH neutro, tá? De neutro um pouquinho para alcalino. Depois eu vou explicar o porquê. Não vou explicar agora porquê, não vou explicar depois. Porque, galera, as nitrobacters, elas só se desenvolvem em pH de 7,2 para cima. Se desenvolvem com mais força. Em pH de 6,5 não tem atividade de reprodução, beleza? Então, assim, aquários amazônicos é complicado manter essa biologia, né? Por isso que em aquários marinhos, que o pH é muito mais alcalino,
em pH de ciclídeos africanos, como eu tinha falado anteriormente, as bactérias se desenvolvem bem mais que em aquários com pH ácido, tá, galera? A sorte é que em pH ácido, a amônia, lembra da amônia? A amônia, como tem muito NH dissolvido na água, ela em pH ácido ela não é tão tóxica quanto em pH alcalino. Por quê? Porque a amônia em pH ácido ela vira amônio, e amônio não é tão prejudicial assim para os peixes, entendeu? Então, por isso que você consegue um certo equilíbrio aí. Mas prefira sempre pH, se tratando de aquários comunitários, tá? Uma dica minha, não sou a voz da verdade. Prefira sempre pHs neutro para cima, tá, galera? É uma dica que eu dou. Até o próximo vídeo aula. Abraço!